comece a estudar a Bíblia com um pequeno estudo exploratório. Veja, assim como na cozinha, a pessoa que gosta de cozinhar, ela tem que arregaçar as mangas, não é? Para começar a preparar aquele prato saboroso que ela gosta ou que seus amigos gostam, você e eu precisamos arregaçar as mangas da nossa mente, né? Quando formos buscar preparar o alimento espiritual da palavra de Deus. Então precisamos arregaçar as mangas, né, da nossa mente para passarmos um tempo a sós com a Bíblia. E eu vou dar para você agora alguns exercícios para que você comece essa fascinante viagem pela Bíblia. Fique tranquilo, fique tranquila, esses exercícios você não precisa necessariamente anotar, porque eu deixarei o artigo, né, disponível para vocês no meu blog, tá bom? Então já está tudo listadinho ali, mas é muito importante que você faça esse estudo, esse pequeno estudo exploratório, para você ter uma visão geral da palavra de Deus e daquilo que ela está falando. Esse estudo exploratório foi sugerido pelo teólogo Charles Swindoll em seu livro Examinando as Escrituras, Redescubra o Alimento que Nutre a Alma. Tá? Eu extraí esse estudo das páginas 29 e 30 e fiz algumas adaptações. Primeiro passo para você fazer esse estudo exploratório, esse breve estudo exploratório da Bíblia. Como eu falei antes na primeira aula, no primeiro vídeo, leia os 12 primeiros capítulos do Gênesis e tente ver em todo o enredo, né, o conflito cósmico entre o bem e o mal e o plano de salvação. E vou lhe dar uma dica: não passe por alto Gênesis 12, 1 a 3. Essa é a dica que eu dou para você. A segunda atividade que eu passo para você fazer um estudo exploratório da Bíblia, vá ao índice da sua Bíblia. Sim, vá ao índice da Bíblia, se familiarize mais com esse livro que tem em mãos, veja os nomes dos livros, a ordem em que eles se apresentam, veja quais livros fazem parte do Antigo e quais livros fazem parte do Novo Testamento. Isso vai ajudar você, inclusive depois, a, com mais facilidade, manusear o texto bíblico. Então, essa familiarização inicial é importante. Terceira dica: escolha um lugar tranquilo que lhe dê prazer para orar e estudar a Bíblia. Então tem que ser um local que você goste de estar ali, sem barulhos, sem interrupções, no qual você possa orar a Deus e fazer o seu estudo da Bíblia. Quarta dica para você fazer esse estudo exploratório, o quarto passo: em sua Bíblia, leia as 5 passagens a seguir, que vão mostrar o quão importante é, né, estudarmos a Bíblia para solidificarmos a nossa vida e a nossa fé sobre um bom fundamento. Então esses textos vão motivar você a estudar a Bíblia. Então por isso que eu quero que você leia esses textos, tá? Você vai ler Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9, Provérbios capítulo 2, versos 1 a 9, Jeremias capítulo 4, verso 22, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27 e 2 Timóteo 2, 15. Após a leitura e reflexão destes versículos e capítulos, crie uma lista, escreva à mão, que contenha as instruções de Deus apresentadas nas passagens acima. Escreva com a sua própria mão, mas escreva como se encontra na Bíblia, com as mesmas palavras da Bíblia. Tá? Então esse é o quarto passo para o seu estudo exploratório da palavra de Deus, tá bom? Quinto passo: crie outra lista agora de orientações e mandamentos de Deus usando 2 passagens adicionais, porque elas também vão lhe ajudar a entender não só a importância do estudo da Bíblia, mas a história geral do povo de Deus. Leia Josué 1, 7 a 9, em que Deus entrega a liderança de Israel a Josué, depois da morte de Moisés, e leia Esdras 7, verso 10. Nesse texto, Esdras, um escriba, sai de Babilônia e volta para Jerusalém a fim de liderar o povo. Tá bom? E aí, você vai, após essa leitura,
parar, pensar e refletir e depois escrever com suas palavras o seguinte: o que eu aprendi das Escrituras com base nessas duas passagens? Tá? Então é importante que você siga todos esses passos, porque aí você vai aproveitar e muito esses 2 vídeos que eu estou lhe passando, e aí você vai... Você nem imagina o que virá no aulão depois, tá? Mas isso aqui, esse início, essas dicas para iniciar o estudo da Bíblia precisam ser seguidas passo a passo. E eu peço que você siga isso até antes do aulão, dia 10 de setembro. Tá bom? Porque você vai ter um aproveitamento ainda maior. Não precisa fazer tudo de uma vez. Vá com calma, devagar, no seu ritmo. Lembre-se que feito é melhor do que perfeito. 6ª dica para você fazer um estudo exploratório da Bíblia. Veja, existem passagens na Bíblia que examinam eventos dos tempos passados, né, da história bíblica, tá? E se você ler esses eventos de maneira cuidadosa, como se encontram nessas passagens bíblicas, você vai ter uma ideia muito mais clara da história geral da Bíblia. E um exemplo dessas passagens que pode lhe ajudar e muito é Atos 7, verso 1 até o 53. Ali, Estevão, o primeiro mártir cristão, ele está fazendo um sermão para os seus compatriotas. E ali, ele faz um resumo espetacular da história do povo de Israel, do plano de salvação. Então você tem que obrigatoriamente ler Atos 7, 1 a 53. E depois da leitura, eu vou te dar uma outra atividade. Resuma em poucas palavras o que Estevão disse sobre os seguintes personagens que aparecem ali no discurso dele: Abraão, José, Moisés, Arão, Josué, Davi e Salomão. Tá? Faça isso. E aí você vai entender o porquê de eu lhe pedir isso. Porque o tema central da Bíblia vai clarear-se diante de você. Faça a atividade. E 7ª dica e por último, o aprendizado da Bíblia, ele é dominado quando nós podemos explicar o que aprendemos a outra pessoa. Então esse é um segredo para dominar a Bíblia, o estudo da Bíblia, não é? Diríamos assim, é você estar capaz de ensinar uma outra pessoa. Então o que eu sugiro para você? Como última parte do nosso exercício, você vai conversar com um membro da família, um amigo ou um vizinho que esteja disposto a ouvir sobre as conclusões e as descobertas que você fez no texto bíblico com esse exercício, tá? Você poderá ler alguns desses textos bíblicos com esta pessoa, explicar rapidamente o que leu e então compartilhar os insights que você obteve com este estudo inicial e exploratório da palavra de Deus. Tá bom? Esse então é o exercício que eu dou para você. E agora eu quero levar você a refletir numa frase que é muito importante e muito séria. Charles Swindoll escreveu o seguinte: a Bíblia não confia suas verdades a mentes preguiçosas. O que isso quer dizer? Que para nós entendermos a Bíblia, precisamos de constância e persistência no estudo. Somente assim você vai poder se banquetear com os ensinos da palavra de Deus, se alimentando da refeição que alimentará a sua alma até a segunda vinda de Cristo. Então você precisa deixar de lado a preguiça. O tempo que muitas vezes você passa nas redes sociais está tirando o seu tempo de estudo da Bíblia. Não é errado você estar nas redes sociais, você deve, inclusive, utilizá-las para o bem, para a pregação do Evangelho. Mas você não pode passar mais tempo com as redes sociais do que com a palavra de Deus. E o mesmo autor, Charles Swindoll, escreveu o seguinte no seu livro, Examinando as Escrituras, página 24, o seguinte: Deus se fez conhecido mediante seu livro, a Bíblia. Sem estudo, sem estabilidade. Não há atalho para a maturidade. Ela vem de maneira lenta
mas garantida para aqueles que examinam as Escrituras. Reflita muito bem nesta frase dele, para que você seja motivado a estudar a Bíblia de verdade. Um dos resultados de você estudar a Bíblia, né, começar a estudar a Bíblia, é que você vai desfrutar de vida mais longa. Deuteronômio 6, 1 a 9, um dos textos que eu pedi para você ler, promete vida longa para quem estuda a palavra de Deus e a coloca em prática. Mas você não vai receber só isso. Além disso, o seu amor por Deus vai ser aumentado e aprofundado. E olha o detalhe, a sua mente será forçada e desafiada como nunca antes. O que lhe dará mais capacidade de compreender muito melhor a realidade da vida, seus conflitos internos, e ainda vai desenvolver o seu intelecto, a sua capacidade de compreensão de um texto, inclusive. Até os meus 17 anos, eu só lia notícias de esporte, eu não lia nenhum gibi. E depois do contato com a Bíblia, eu peguei um gosto pela leitura impressionante, porque a Bíblia desafiou minha mente, não é? E ao mesmo tempo ela me forçou a aprender, a entender. E hoje eu gosto muito da leitura por influência da Bíblia. Você já se inscreveu no nosso evento no Facebook, que será realizado no dia 10 de setembro? Lembre que neste evento eu darei um aulão sobre interpretação bíblica e o título será Como Estudar a Bíblia Sozinho. Se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, porque quanto mais rápido você se inscrever, mais fácil é para o Facebook notificar você e você não perder o evento ao vivo. Então nós teremos uma super aula, um aulão sobre o assunto, e para mim vai ser uma alegria ter a você, meu seguidor, meu amigo, acompanhando este evento.